Muito bem, uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à terceira edição do Monstros do Treinamento Físico. Estou muito feliz de verdade por poder chegar a mais uma edição desse evento que eu idealizei lá em 2020, que eu fui colocar na prática em 2021, 2022 e agora em 2023. Estou muito contente, satisfeito por chegar até aqui e principalmente por contar com esses parceiros que vão apresentar conteúdos incríveis para vocês hoje na tarde de sábado, 3 de junho de 2023. E eu já vou chegar aqui cumprimentando o pessoal que está no chat. Tem gente que está esperando aí já um tempinho já, né? Aí, ó, a Nilda Nunes, né? Boa tarde, galera. Já estou na espera, estava na espera aí já, aguardando aqui a palestra do professor Gustavo, que vai entrar. Daqui a pouquinho ele já vai chegar com tudo, falando sobre musculação e treinamento funcional, né? Aqui também a Letícia. Boa tarde, Letícia. Seja muito bem-vinda ao terceiro MTF, Monstros do Treinamento Físico, né? A Patrícia também sempre com a gente aí. Essa live vai ser marretada, é isso aí. Vai ser cruel, vai ser nervosa aí essa live do professor Gustavo, que daqui a pouco já vai entrar aqui ao vivo com a gente, enquanto eu vou cumprimentando vocês. Então faz essa gentileza aí, aperta o botão de like, aperta o botão de se inscrever, para que a gente possa trazer conteúdos, cada vez mais conteúdos aí para vocês, né, aqui no YouTube, beleza? E vai comentando aí, tá, galera? Vai comentando, vai surgir as dúvidas. Hoje nós temos 2 profissionais de educação física, uma profissional de fisioterapia e um profissional de medicina. Então, pela primeira vez, a gente tem um evento interdisciplinar, o qual eu já queria, na verdade, desde o início, trazer esse evento interdisciplinar, que sempre foi meu grande sonho, discutir aí a medicina, a educação física, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia, que também eu vou trazer isso mais para frente. Já trouxe aí na Jornada da Saúde da Mulher, né, para quem esteve aqui lá no mês de março, com as meninas, né, que palestraram aqui com a gente, nutricionista, psicólogo. Se você não viu ainda esse evento, está ainda disponível aqui no YouTube para você assistir. Beleza? Então, bom, olha só, enquanto vocês vão chegando aí, cumprimentando a Sandra Oliveira, assim, ó, Gustavo, fera do treinamento, aí, ó, concordo, tá, Sandra? Concordo plenamente com você, fera do treinamento, não só do treinamento aí, mas também da mobilidade, estabilidade, é o cara que manja de treinamento funcional, né, o qual eu aprendo muito com ele, e inclusive eu aplico muitas coisas que eu aprendi com ele na minha prática profissional. Boa tarde, Neto, seja muito bem-vindo também, vocês vão chegando aí, tá, enquanto eu vou enrolando vocês aí pro YouTube notificar. Gustavo é um grande amigo, um grande parceiro, é o único até agora que participou de todas as edições do MTF, na primeira, na segunda e agora na terceira. O Gustavo ele é formado em educação física, é bacharel em educação física, ele é especialista em treinamento funcional, atua como personal trainer. Além disso, né, ele é escritor e produtor de conteúdo online, inclusive ele é autor do livro Manual Prático de Testes Físicos, esse livro aqui que foi escrito por mim e por ele, esse livro que fala somente sobre avaliação física de todas as capacidades motoras, pelo menos as principais. Ele tá comigo aqui nesse livro, ó, tá aqui, ó, braço cruzado, né, aquela coisa toda, tá aqui nesse livro comigo, que foi lançado pela editora Despertando Talentos. Além disso, ele também é atleta, treinador de corrida de rua, e ele trabalha hoje com um estúdio personalizado, né? Ele tem um estúdio de atendimento personalizado, ele é proprietário na cidade de Biguaçu, Santa Catarina, proprietário do estúdio de treinamento personalizado, o qual leva o sobrenome dele, que é Maito. Então, quem quiser conhecer depois aí o Instagram dele, né, fica à vontade para poder segui-lo. Siga o Gustavo aí no Instagram, @maito.personal, beleza? Fica aqui já a minha indicação para conhecer o trabalho dele, porque realmente é um cara fantástico aí no que se refere ao treinamento funcional e tudo mais, tá certo? Então, boa tarde aí também a Adelaide, seja muito bem-vinda, Adelaide, novamente aí, né, no Rio de Janeiro, do estado do Rio, de Angra dos Reis aí, né? Olha só, vou colocar o Gustavo aqui na tela, vou colocar ele aqui na tela, tá prontinho aqui, tô vendo ele aqui atrás, aqui nos bastidores aqui, tá na tela aqui, vou colocá-lo na tela para cumprimentar vocês e para que a gente possa já mandar bala no conteúdo aí, porque a tarde vai ser fenomenal, hein? Beleza, pessoal? Então, olha só, na tela agora aqui comigo, o professor Gustavo Maito. Tudo certo aí, Gustavo? Tudo certo, tudo certo. Show de bola. Pessoal, coloca para mim no chat aí se está ouvindo o Gustavo, porque eu estou ouvindo alto e claro, mas se você está ouvindo aí, tá tudo certo, tá? Se por acaso algum de vocês estiverem nos assistindo e a qualidade tá baixa, você vai só na engrenagemzinha ali, nas configurações e aumenta
a qualidade do vídeo, porque você pode estar nos dados móveis, então os dados móveis ele vai economizar, né, dados e aí vai deixar o vídeo mais baixo. Então você vai lá, aumenta a qualidade da transmissão, tá certo? Ouvindo alto e claro, beleza. Então tá tudo certo aqui. Gustavo, seja muito bem-vindo, cara. Né, você que é o único aí que participou das 3 edições. Na verdade, você é o único que concordou com essa loucura, na verdade, né? Você encarou desde o começo aí essa ideia, lá quando nós conversávamos sobre o planejamento dos cursos, né, dos cursos online, e fico muito contente de tê-lo aqui e vou fazer sempre de tudo para que você possa participar dos próximos eventos, tanto que você é o primeiro aqui hoje, né, está abrindo aí esse evento, então eu fico muito contente, cara. Seja muito bem-vindo a mais um MTF pelo terceiro ano consecutivo, fora tudo que a gente já gravou, fora tudo que a gente já fez. Então, fica à vontade aí para bater um papo com a galera aí, se apresentar, falar um pouco de você, do seu estúdio, fica à vontade aí. Claro, claro. Mais uma vez agradecendo aí a nossa presença, mais uma vez aí no MTF, né? E, cara, agradecer aí a confiança, né? Como sempre. Desde aí desses 3 anos a gente correndo atrás aí de fazer os nossos cursos expandirem para todo mundo poder aprender, poder adquirir aí o conhecimento para poder ser um profissional melhor, né? Cada vez melhor. E hoje não vai ser diferente, né? Hoje não vai ser diferente. Estamos aí com mais um assunto aí que eu sempre considero um assunto que é polêmico entre o pessoal que treina aí em tanto musculação, tanto funcional. Sempre gera aquela indecisão, né? Sempre já fica pensando, pô, será que tem diferença mesmo? Será que não é só um esporte por esporte? Será que eu posso fazer qualquer um? Será que mesmo sem eu gostar de fazer aquele esporte, eu tenho que fazer de qualquer forma, porque aquele vai ser melhor? Eu vejo no Instagram, eu vejo no YouTube que o pessoal fala que aquele lá, aquele esporte, aquela modalidade é boa, eu tenho que fazer de tudo para gostar. Então eu vou trazer aqui, vou mostrar para vocês as grandes diferenças entre musculação e treinamento funcional, que é as duas modalidades hoje, né? As maiores modalidades que eu trabalho, que eu também trabalho com corrida de rua, né? Mas as duas maiores que eu atendo é musculação e treinamento funcional, e sempre gera essa dúvida lá no meu estúdio. Tá, Gustavo? Qual é o melhor para mim? Musculação? Qual é o melhor para mim? Funcional? O que eu preciso fazer? Então, aqui, hoje, nessa palestra, vou trazer aqui, então, qual que é o melhor para o seu corpo? Qual modalidade vai ser melhor para você estar fazendo aí para o seu corpo? Beleza? Então vamos começar lá com a apresentação. Vamos lá então para o nosso Beleza, Gustavo? slidezinho. Vamos fazer o seguinte, ó. Rafael, boa tarde, Rafael. Boa tarde. Dinâmica, galera, daqui para frente, tá? Gustavo vai apresentar, eu vou cair fora da apresentação, ele vai palestrar. Deixe suas perguntas no chat, o Gustavo tá atento também, mas a gente vai deixar pro final, tá certo? Ali 5, 10 minutinhos para a gente fazer aí as colocações do que se refere à apresentação do Gustavo, tá certo? Depois já tem o professor Luiz Fabiano já na sequência aí, então fica até o final porque vai ser fenomenal esse evento, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Gustavo, tá pronto aí? Tá pronto, pode botar nossa Tá, apresentação aí na deixa eu só tela. botar aqui na tela, ó. Na tela a apresentação do Gustavo. Galera, tô saindo fora, a palavra é toda do Gustavo. Qualquer coisa, deixa nos comentários as suas perguntas que eu vou administrando aqui no backstage, tá certo? Gustavo, boa apresentação, meu amigo. Satisfação aí ter você mais uma vez. Manda bala que todo mundo tá empolgado aqui para receber os teus conhecimentos. Valeu, até daqui a pouco. Vamos lá então. Vamos começar a nossa palestra aqui no MTF, nossa primeira palestra, abrindo então com aquele tema que eu já estava falando aqui para vocês, que é a musculação versus o treinamento funcional. Então, qual vai ser o melhor para o nosso corpo? Qual vai ser o melhor para o corpo do seu aluno? Aí você que trabalha tanto com treinamento funcional ou está começando aí no personal trainer. Então, essa dúvida, ela é geral. É uma dúvida que tanto ela cai sobre as pessoas que são leigas no assunto, então, aquele aluno que está entrando agora na musculação, ou até mesmo o profissional da área, que está ali atuando com os dois, e sempre tem aquela indecisão. Qual vai ser melhor para o meu aluno? Musculação? Treinamento funcional?
qual que ele vai se adaptar melhor, qual que vai gerar mais resultado. Então, trazendo aqui essas dúvidas, eu montei uma palestra que vai mostrar ponto a ponto, comparação por comparação, cada uma dessas duas modalidades aí, com depois no final a gente vai dar uma resumida legal aqui, trazendo uma tabela mostrando a comparação entre elas, beleza? Então, claro, para começar, né, para a gente abrir aqui a nossa palestra, eu vou trazer as definições de cada uma das duas modalidades. Só que, claro, não vou trazer uma definição enorme, uma definição tão precisa assim, mas que já vai ser bem importante para a gente conseguir separar já um pouco cada modalidade e começar a entender para cada caminho que cada uma delas vai, beleza? Vamos começar então com a musculação. A musculação é uma modalidade de exercício que envolve levantar pesos livres ou usar equipamentos de resistência para aumentar a força e o tamanho muscular e auxiliar também na perda de gordura, na redução de gordura, melhorando a composição corporal. E geralmente, olha só, a palavra geralmente utiliza exercícios isolados que visam um grupo muscular específico, como bíceps, tríceps, quadríceps. Então a musculação, ela já vai ser uma modalidade de exercício que ela visa segmentar o nosso corpo. Então, geralmente, né, eu quero que vocês entendam que não é por regra que ela vai utilizar exercícios isolados, a gente pode fazer musculação com exercícios multiarticulares, né, envolvendo várias articulações ao mesmo tempo, mas geralmente se utiliza a musculação para utilizar exercícios isolados. Então você vai ver rosca bíceps, você vai ver extensão de joelhos na cadeira extensora, você vai ver abdução, então na cadeira abdutora. Esses exercícios mais isolados, que envolvem uma única articulação só, eles são mais característicos da musculação. E eles têm como característica, claro, a estética corporal. Eles visam a hipertrofia muscular, a estética corporal como perda de gordura, né, diminuição de gordura. E já o funcional é um tipo de treinamento que se concentra no desenvolvimento da força, resistência, equilíbrio, flexibilidade, agilidade e coordenação motora. Olha o tanto de coisa que ele trabalha. Ele então trabalha as capacidades físicas, né? Ele trabalha as capacidades do nosso corpo, usando exercícios que se assemelham a movimentos naturais do nosso corpo, naturais do nosso dia a dia. Então, ao invés de eu fazer, por exemplo, uma rosca bíceps ou uma elevação lateral lá na academia, eu vou fazer exercícios de empurrar, de puxar, de levantar, exercícios que eu faço no meu dia a dia. Então, exercícios que eu vou aplicar no meu dia a dia, aplicar na minha rotina, seja ela só atividades da vida diária, como, por exemplo, levantar um galão de água para colocar na bobona, ou até mesmo uma atividade, por exemplo, de corrida, porque eu sou um atleta de corrida e no meu dia a dia envolve treinar corrida. Então, o funcional, ele vai trabalhar meu corpo para que na corrida eu não me machuque. E é isso, o objetivo principal é melhorar o desempenho nas atividades diárias e esportivas. Então a gente tem que pensar que o funcional, ele tá ali tanto para atividades diárias quanto para esportivas, buscando a redução de risco de lesões, do risco de lesões. Então, agora a gente consegue dividir já um pouco. Então, a musculação, ela tem o seu foco principal, não que a musculação não trabalhe exercícios da vida diária, não por isso. Ela trabalha também, assim como o funcional, melhor estética e tudo mais. Mas o foco principal, o objetivo principal, aquele caminho, aquela direção específica é de cada um. Então, a musculação vai ter como seu foco principal a estética, né, o desenho, o delineado corporal, e já o funcional, ele vai ter uma melhora nas atividades diárias, né? Então, a gente já começa a entender isso. Se o meu aluno precisa de mais resistência, mais força, mais coordenação motora, ele precisa melhorar
nos dias, né, no dia a dia dele, às vezes fica difícil subir uma escada, às vezes está difícil para buscar as compras no mercado, tá ruim de trabalhar esse dia a dia para ele, tá ficando cansativo o dia a dia. Talvez fosse melhor a gente introduzir um funcional ali para melhorar o dia a dia do seu aluno, certo? E, claro, depois da definição, a gente vem buscar aí na literatura, né, nos artigos, nos livros, o que a literatura fala sobre isso, sobre essa comparação, sobre essa dicotomia, né, que a gente tem aí entre a musculação e o treinamento funcional. Ao longo desses anos que eu venho aplicando treinamento funcional e musculação, eu sempre pesquisei muito, sempre corri atrás de ler muito sobre isso, livros, artigos, estudar em cursos sobre isso, porque eu também tinha essa dúvida da musculação e do funcional. E por isso, eu queria sempre ter o máximo possível de informações para que eu pudesse separar eles de uma maneira que não fosse generalizada. Generalizada, porque às vezes a gente pensa, ok, o funcional é só jogar peso para cima, é só fazer circuito, a musculação é só fazer o 3 de 12 lá e tá tudo certo. E por fim, isso acaba generalizando, acaba ficando uma divisão muito rasa e a gente acaba não entendendo o real motivo de cada modalidade. E por isso, claro, eu venho anos estudando sobre isso para poder falar o mais certo possível a diferença entre eles. Beleza? E claro, o primeiro ponto que eu trouxe aqui para a gente falar é dos idosos. Ah, Gustavo, por que tu vai falar já logo dos idosos? A gente não tem tanta coisa aí, tanto ponto para falar até chegar na idade mais avançada. Eu discordo. Eu discordo porque, assim, ó, idosos, eu espero que todos nós sejamos um dia. Eu espero que eu, você e todos os seus alunos cheguem a ser um idoso um dia. Mas a gente tem que chegar lá da melhor forma possível, não é mesmo? A gente tem que chegar a ser um idoso saudável, um idoso que consegue fazer as suas coisas do dia a dia sozinho, um idoso que vai levantar da cama sozinho, que vai lá fazer o seu café, vai dar uma caminhada de manhã, vai fazer compras sozinho. A gente não precisa depender de ninguém, nem nós, nem seus alunos. E isso é importantíssimo. Então, eu espero que todo mundo chegue a ser um idoso, né? E conseguimos chegar lá na idade avançada da melhor forma possível. Então, por conta disso, eu sempre viso a gente interpretar qual exercício que lá na frente vai fazer a diferença. Qual exercício que, quando a gente chegar lá na nossa idade avançada, a gente chegar bem, a gente estiver legal, a gente conseguir estar fazendo tudo independente, né? A gente não ser um idoso dependente, a gente não precisar de alguém para vestir uma roupa ou para tomar um banho. E claro, nos tantos estudos que trouxe aí, os testes de avaliação funcional, como o TUG, né, que é o teste do Timed Up and Go, sentar alcançar, que é esse teste de flexibilidade, por exemplo, uma aplicabilidade para o teste de sentar e alcançar é amarrar os tênis, né? Tanto idosos aí que não conseguem colocar o próprio tênis. E o teste de caminhada de 1.609 metros. Nesses testes funcionais, o TUG, sentar e alcançar e caminhada de 1.609 metros, o treinamento funcional mostra maior eficiência. Então, ele mostra uma eficiência acima da musculação. Por quê? Porque, como eu falei, o funcional, ele trabalha aquele tanto de capacidade. Força, resistência, a coordenação motora, agilidade. Então, tudo aquilo misturado, né, integrado, que a gente fala, no treino, vai melhorar a condição, o condicionamento do seu idoso ali, ou da pessoa aí que está chegando na idade avançada. Então, sim, para testes funcionais e para melhora no dia a dia, o funcional se mostra muito melhor do que a musculação para idosos. Agora, já em outros pontos, como por exemplo, potência de membros inferiores e superiores, tanto a musculação quanto o funcional obtiveram mesmos resultados. Gustavo, precisa trabalhar potência com idosos?
Precisa. É importante a gente trabalhar potência para idosos. Não quer dizer que eu vou fazer um LPO com o meu idoso. Não estou dizendo que não pode, mas não precisa. Não estou falando para você fazer um snatch com seu idoso, mas treinos de potência, principalmente de membros inferiores, para que ele consiga gerar velocidade naquele momento em que ele, por exemplo, tropeçar na calçada, para não cair no chão. Então precisa de velocidade, precisa de potência para conseguir se estruturar no momento da queda e não cair, né? Ser rápido o suficiente para não cair. Na força e resistência de abdômen, então teste de abdominal, as duas abordagens também se mostram eficientes. Então, aqui para idosos, a gente vê que para trabalhar o dia a dia, para a gente trabalhar aí, por exemplo, colocar um tênis, carregar uma compra, né, caminhar 1.600 metros, a gente prefere trabalhar o treinamento funcional do que a musculação. Agora, se o objetivo do seu aluno é a potência ou a resistência, a força, aí, claro que as duas abordagens ali, a gente vai trabalhar igualitárias. Então, tanto a musculação quanto o treinamento funcional vão ser ideais para esse ponto, beleza? Então, a gente continua aqui, a gente vem seguindo para composição corporal. Composição corporal, o que é a composição corporal? Massa muscular, massa gorda, né, que é a massa de gordura. Então, o que a gente vê hoje em dia sobre composição corporal entre musculação e funcional? A musculação, ela se mostra superior no aumento da massa livre de gordura para indivíduos ativos, mas não tem diferença significativa quando aplicados em destreinados. Então, assim, ó, a gente vê muito artigo hoje em dia que fala sobre o pessoal destreinado, né? Os indivíduos sedentários que começam a ter uma abordagem, seja ela musculação ou treinamento funcional. E claro que se você pegar um indivíduo destreinado e for colocar qualquer que seja a intervenção nele, vai dar resultado. Você vai ter um resultado ali significativo, óbvio. Isso é como se fosse claro nos nossos olhos, né? Então, se você pegar um indivíduo destreinado, um indivíduo que não treinava, né? Um indivíduo que não tinha uma vida aí ativa e fazer uma intervenção de 8, 12 semanas com ele, esse indivíduo vai ter melhoras. Óbvio, ele saiu do zero. Qualquer coisa que ele fizer, ele vai melhorar. Então, se a gente misturar funcional ou musculação para indivíduos destreinados, os dois vão ter ganhos. Óbvio, os dois vão ter ganhos. Isso é claro, isso é claro para a gente. Mas chegou um momento que aquele indivíduo ele começa a ficar mais treinado, começa a ir para o intermediário, começa a ter uma maior necessidade de treinos, de rompimentos de fibra. Então, o funcional ele já começa a ficar um pouco mais escasso nesse momento. Começa a entrar num platô nesse momento, quando se falamos de composição corporal. E a musculação, dali para frente, a gente consegue ter uma progressão maior. A gente consegue ter um ganho maior na composição corporal. Então, se você vê artigos aí que mostram que tanto musculação quanto treinamento funcional conseguem gerar o mesmo ganho hipertrófico ou a mesma perda de massa gorda, dá uma olhada lá se o público, se a população que eles investigaram era uma população destreinada. Então, pesquisa lá se eles eram sedentários antes de fazer o teste, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, certo? Então, a musculação, ela se mostra melhor quando a gente tem pessoas já treinadas, né, bem treinadas, ela vai, claro, ir lá na frente para a composição corporal. O funcional, ele mostra aumentos na porcentagem de massa livre de gordura, porém em menor intensidade para indivíduos ativos saudáveis, que é o que eu havia falado. Então, a musculação, ela dispara quando a gente está falando de gente que já treina há um certo tempo, indivíduos intermediários ou até avançados. A musculação, ela já vai ter ganhos hipertróficos, já vai ter ajuda lá na perda de massa gorda, enquanto o funcional, ele caminha a passos lentos nesse objetivo. Como a gente havia falado lá na definição, né? O objetivo da musculação é esse, por isso que ele vai mais rápido. O funcional, ele vai para outro caminho, e tudo bem, né? As duas modalidades se mostraram excelentes para diminuição de percentual de gordura. Então, claro, o funcional, ele tem o cardiozinho lá no final, ele vai
ter, claro, a perda de massa de gordura no treino também, beleza? E aí, a gente vai para as capacidades físicas. Então, qual a diferença, né, de treinar as capacidades físicas em cada uma das modalidades? Então, a resistência e a força, elas são aprimoradas de maneira eficiente nas duas modalidades. Então, tanto a musculação quanto o treinamento funcional bem aplicado, a gente ganha resistência, ganha força igual para os dois. Seja ele bem treinado, seja ele iniciante, a gente vai ter um melhor aprimoramento aí, vai ter um aprimoramento ideal, tanto para resistência para força, igual nos dois, certo? Agora, já a velocidade, agilidade e equilíbrio tem uma maior evolução durante a intervenção do treinamento funcional, comparado com a musculação. Então, olha só, saca lá. Se a gente precisa velocidade, agilidade e equilíbrio, para onde que a gente vai precisar isso? Para o nosso dia a dia? Depende do quanto que isso a gente... do quão falho que está isso no nosso corpo. Então, às vezes, uma pessoa que não tem agilidade o suficiente para desviar, por exemplo, de uma bicicleta andando na rua na sua direção. Então, a gente pensa isso no dia a dia. Tenta pensar longe, tenta pensar no seu dia a dia. Algo que você precisa desviar de algo muito rápido. Você precisa ter equilíbrio para andar, por exemplo, nessas calçadas que a gente tem com muitos buracos, irregularidades. Às vezes, o seu aluno tem uma baita de uma força, você consegue lá fazer 70 quilos lá no supino com o seu aluno, mas ele vai andar numa calçada que é irregular e torce o pé. Por quê? Porque ele não tem equilíbrio necessário para se manter naquela calçada. Então, a gente tem que ter um controle do seu aluno geral, global. Então, resistência e força, ok, são aprimorados bem, tanto na musculação quanto no treinamento funcional. Já velocidade, agilidade, equilíbrio, se o seu aluno necessita disso, por que a gente não aplica um pouquinho de treinamento funcional ali no meio? Por que a gente não dá uma intervenção de treinamento funcional para melhorar no dia a dia ali do seu aluno, né? Então, esse é o ponto que eu quero trazer. Avaliar o seu aluno como um todo. Fazer 100 quilos no supino é legal? É legal. Agachar com 100 quilos nas costas é legal? É legal. Mas é muito mais legal que seu aluno chegue inteiro na sua academia, né? Não torça o pé no caminho para lá. Não é mesmo? Então, já começa a ver, ó, a diferença entre musculação e treinamento funcional nesses dois pontos aí, né? E aí, claro, falando em capacidades, olha só que interessante. Eu trouxe aqui uma periodização da musculação e uma periodização do treinamento funcional que eu faço para os meus alunos. Então, eu vou trazer aqui, ó, vou pegar a canetinha e eu vou mostrar por que a musculação ela trabalha tão bem as capacidades isoladas e o funcional ele trabalha tão bem as capacidades numa única sessão. Então, assim, ó, a periodização de musculação, a melhor forma da gente periodizar a musculação é trabalhando as capacidades do seu aluno isoladamente. Isoladamente. Então, assim, ó, olha aqui nesse espaço de tempo aqui, ó. Esses números em cima são semanas. Semana 6, 7, 8 de uma periodização. Então, aqui, ó. Esse tempo todo aqui, eu fiquei da semana 6 até a semana 11 trabalhando apenas resistência no meu aluno. Apenas resistência. Então, eu fiquei o mês de fevereiro inteiro até o meio do mês de março trabalhando resistência. Então, eu melhorei muito a resistência do meu aluno. Melhorei muito. E depois, eu fui da resistência para força. Então, eu fiz aqui mais uma intervenção, agora em outra capacidade. Só que daí 4 semanas treinando força. Essa capacidade aqui, que também serve de base aqui para o nosso aluno. Então, ó, eu treinei aqui 2, 4, 6 semanas de resistência, apenas resistência, puramente resistência, e depois eu fui para 4 semanas de força, para depois eu seguir com o treino de hipertrofia. Então, notou que tem essa separação? A musculação, ela segmenta as coisas, ela desloca as coisas para treinar isoladamente uma, depois treinar isoladamente a outra. E esse é o foco dela, é o foco da musculação. Não é ruim,
Não é, eu não tô falando aqui que a musculação é ruim ou esse tipo de treino é ruim, porque é o foco e esse é o objetivo de quem tá lá buscando musculação. Então, esse deveria ser, né, o objetivo de quem tá lá na musculação. Então, se o seu aluno, ele busca trabalhar resistência, força, hipertrofia, isolados, treinos mais segmentados, treinos mais, digamos assim, né, mais maçantes, mais isolados, mais parados, a gente vai para musculação, que ali a gente trabalha cada ponto específico. Então, se o seu aluno precisa de velocidade, por exemplo, uma abordagem da musculação seria trabalhar 4 semanas aqui de velocidade. Então, eu ia segmentar. Eu não ia colocar junto com a força, ou ia jogar junto com a resistência. Por quê? Porque é isso, a gente segmenta. A musculação, ele pega aquela deficiência do seu aluno, então, o meu aluno, ele tem deficiência na velocidade. Vou trabalhar 4 semanas de velocidade com ele, potência. Fez esse trabalho de 4 semanas, avalia, vê se foi o necessário. Se foi o necessário, continua com a periodização, o treinamento. Depois, a gente vai mudando, né? Cada ciclo aqui, a gente vai mudando a capacidade que a gente treina no nosso aluno. E já o treinamento funcional, ele é muito, 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 ele é muito conectado. Então, ele é integrado, né? Essa é a palavra. Por que integrado? Que a gente fala que o funcional, ele trabalha de maneira integrada as capacidades. Porque assim, ó, isso daqui é uma única sessão de treino de funcional. Então aqui, ó, esse quadradinho aqui é uma única sessão. Nessa única sessão, a gente trabalhou aqui o core, a gente trabalhou força, então a gente trabalhou aqui a força do seu aluno. No WOD, a gente trabalha, além de tudo junto, né? Juntando todos esses daqui, a gente trabalha o condicionamento físico, a resistência do seu aluno. A gente também trabalha a força aqui no meio. A gente trabalha coordenação com, por exemplo, esse burpee aqui, ó, burpee passa-cone, trabalha a coordenação. Deslocamento lateral, trabalha a coordenação e equilíbrio. Andar de lado, né? Correr de lado, na verdade, né? Correr de lado. Então, olha como ele é integrado. Aqui, na musculação, a gente separa, né? Separa em semanas as nossas capacidades. No funcional, a gente trabalha tudo em uma única sessão. E aí, agora você começa a entender, né? Por que o funcional ali no começo, ele se mostra tão melhor do que a musculação, para pessoas que não são treinadas, né? Não são tão treinadas. Por quê? Ele trabalha tudo de uma vez só. Ele trabalha tudo de uma vez só. Então, no momento que, por exemplo, a musculação está trabalhando só a resistência, o funcional ele está trabalhando resistência, coordenação, força, equilíbrio, tudo de uma vez só. Então, por isso que o funcional, nesse primeiro momento, ele vai ser tão grandioso, né, na sua atuação. Mas depois de um tempo, quando o aluno começa a ficar treinado, a musculação ela já começa a fazer o seu papel. Então, mostrando que ela trabalhou bem a resistência aqui. O meu aluno está com bastante resistência, agora vamos trabalhar a força. Trabalha bem a força, tá agora com bastante resistência e força. Agora vamos trabalhar outra necessidade dele. E assim ele vai fazendo em um espaçamento maior, em uma diferença maior de tempo, né? Do que não o funcional. Só que, claro, a gente tem essa diferença entre eles, mas não quer dizer que o funcional ele vai chegar uma hora e vai ficar um platô, né? Vai ficar escasso. Funcional, cabe do professor, cabe do treinador conseguir fazer com que esse treino funcional seja cada vez mais desafiador para o seu aluno, né? Seja cada vez mais difícil para o seu aluno, porque é isso. O seu aluno gosta daquilo que é difícil, gosta daquele desafiozinho, né? Então, se tu chega lá para o seu aluno e passa um treino tranquilo demais de fazer, ele não vai, né? Não vai sentir diferença nenhuma, vai ficar desmotivado e aí a gente vai acabar piorando a situação do seu aluno, né? E aí, claro, a gente misturou aqui, mas tem um ponto específico, né? A gente viu ali que cada uma das modalidades tem a sua vantagem, não é? Então, assim, ó, a gente viu que aqui na musculação a gente trabalha isolado cada parte. Então, a necessidade do meu aluno, a gente trabalha específico naquilo, a gente bate especificamente naquele ponto.
Já o funcional, a gente trabalha tudo de maneira integrada. Então, a gente trabalha aquilo que o nosso aluno faz durante o dia a dia dele, faz durante as atividades do dia dele. Então, cada modalidade vai ter as suas vantagens, não é mesmo? Então, ó, a vantagem da musculação vai ser trabalhar aquela necessidade em específico maçantemente, toda a vida aquilo ali, durante 4 semanas, durante 6 semanas, durante 8 semanas, o tanto de semanas que necessitarem para aquela capacidade. Já o treinamento funcional, ele é mais para o nosso dia a dia, né? Mais para as atividades, seja elas esportivas ou da atividade da vida diária. Então, bota isso na cabeça também, que funcional não é só atividades da vida diária como um todo. Por exemplo, pegar algo do chão, uma caixa do chão, mas também atividades da vida diária de um esportista. Então, eu sou corredor, faz parte do meu dia a dia treinar corrida. Se eu faço um treinamento funcional, ele tem que prestar atenção nisso, tem que visar que se eu faço corrida, o meu dia a dia tem corrida de rua, eu tenho que treinar o meu corpo para ser capaz de atuar na corrida de rua com menos lesões possíveis, né? A gente não diz sem diminuir o risco de lesão ou não se lesionar, né? Porque não tem como não se lesionar, mas a gente não sabe de como é que vai ser o nosso dia, né? Mas a gente diminui a incidência de lesão, a gente diminui o risco de lesão, né? Porque a gente não tem como zerar as lesões, não existe treino no mundo que vai zerar as suas lesões. A gente vai estar suscetível a isso algum dia. Mas o funcional, ele vai melhorar o seu corpo para que você consiga atuar lá no esporte, futebol, natação, ciclismo, seja lá o que você pratica, o funcional vai melhorar o seu corpo para aquilo, vai mudar o treinamento, vai integrar, essa é a palavra-chave do funcional, integrar. Ele vai integrar aqueles movimentos que você faz para um treino, para que você consiga ter uma maior especificidade no seu treino e melhore aquilo para o seu dia a dia, né? E aí, eu quero saber de vocês. Aqui tem que ter, ó, uma cabeça de treinador. Uma cabeça de treinador. Então, por que eu falo cabeça de treinador? Porque o treinador, ele pensa fora da casinha, né? A gente tem que pensar fora da casinha. O treinador é aquele cara que ele vê uma pedra e ele quer inventar um jogo recreacional com aquela pedra no chão. Então, esse é o treinador, ele tem uma cabeça, um parafuso a menos, né? A gente vai fazer aqui, ó, a cabeça do treinador, como é que funciona isso? Eu não falei até agora que a musculação trabalha isoladamente cada capacidade e se você pratica algum esporte, o funcional, ele vai integrar aquele movimento do esporte no teu treino funcional, ele vai trazer aquela parte do esporte pro teu treino funcional. Então, pô, eu tenho o melhor dos dois mundos aqui. Eu tenho a musculação que vai treinar aquela minha necessidade em específico, algo que eu preciso muito, e o funcional que vai integrar aquele movimento que eu tenho no dia a dia para o meu treino. Então, olha só que bacana. A gente pode mesclar, a gente pode juntar tanto a musculação e também o funcional. Olha só que bacana, olha só que incrível. Você pode fazer, por exemplo, na parte geral, na fase geral da periodização do seu aluno. O que é a fase geral? Fase geral é aquela fase que seu aluno não está competindo ou não está entrando em alguma parte mais específica do esporte. Por exemplo, a corrida de rua, a gente tem um momento em que a gente pratica, a gente faz as provas de corrida. Não é o ano todo que a gente faz as provas de corrida. Então, a gente vai estar lá, por exemplo, de agosto a outubro, eu vou fazer as minhas provas de corrida. Essa é a minha fase específica, é onde eu vou estar praticando, eu vou estar aplicando aquilo que eu pratiquei. Fora desse momento, é a fase geral. É a fase geral, onde eu vou treinar o meu corpo para que ele possa ficar preparado para aqueles meses ali, de agosto a outubro. Então, a fase geral para um atleta, ele pode ser utilizado a musculação. Por quê? Porque a gente não tem uma necessidade tão latente de melhorar o esporte naquele momento. Porque eu não tô lá fazendo as minhas provas de corrida, né? Então eu tô lá em janeiro.
minha prova é só em agosto. Eu não tô tão necessitado assim para correr melhor daquele mês ali. Então, por que eu não treino, por exemplo, a força, né? Por que eu não treino melhor uma hipertrofia na coxa, na panturrilha? Por que eu não treino mais força de glúteo, estabilizadores de joelho? Então, os glúteos são excelentes estabilizadores de joelho quando a gente vai para uma corrida. Então, a musculação ela vai fazer essa parte da fase geral. Então, a gente vai aplicar a musculação ali para que o seu aluno consiga ganhar força, consiga ganhar resistência, consiga ganhar potência. Isso para o esporte que ele vai praticar. E depois, quando a gente começar a entrar na fase específica, aí sim a gente vai para o funcional. Então, lá no treinamento funcional, a gente vai começar a aplicar treinos que vão ser mais integrados com aquela corrida. Então, a gente vai integrar exercícios de pliometria, exercícios de corrida, exercícios de subir o morro, exercícios que vão fazer parte da corrida mesmo do seu aluno. Então, olha só que bacana, olha que magnífico, né? Então, tem muita gente que acha que a musculação ela pode ser, claro, não para o fisiculturismo, né? O esporte, mas fora o fisiculturismo e o levantamento de peso, os outros esportes, a musculação ela não consegue ser tão específica para o esporte que a gente pratica. Então, por exemplo, você vai lá na musculação. O que é um exercício mais específico da musculação para a corrida? A fundo. E nem assim a gente vai correr botando o joelho no chão. Agora, olha só o funcional. A gente tem, por exemplo, corrida com paraquedas na cintura, corrida subindo morro, né? Que é corridas de rampa, corrida puxando trenó ou empurrando trenó. Tudo envolvendo a corrida, que aumenta a potência, aumenta a força, aumenta a resistência. Então, a gente consegue fazer essa mescla entre musculação e funcional, separando em fases gerais e específicas. E, cara, faz uma diferença, tá? Eu já apliquei isso, eu já provei que musculação na fase geral e funcional na fase específica dá um resultado sinistro para o esporte que o seu aluno está praticando. Então, a gente tem que ter essa cabeça de treinador, né? A gente tem que pensar fora da casinha aqui, ó, que, pô, eu não posso ter uma abordagem única, eu não posso ter um método único de treino, eu tenho que saber de pelo menos 2, 3, 4 modalidades diferentes para que eu possa mesclar aqui com o meu aluno quando for necessário. Quando for necessário para ele, eu vou mesclar, eu vou fazer diferente para que ele possa adquirir o melhor de cada um. Beleza? Vamos seguir, que a gente ainda não acabou. Então, ó, a gente tem também partes aqui que eu pesquisei sobre motivação. Motivação dos alunos para continuarem ali a treinar. Eu vou falar que isso aqui eu pesquisei mais para saber como eu podia aumentar a adesão dos meus alunos no estúdio que eu tenho de treinamento funcional. Por quê? Porque a rotatividade era muito alta. E eu comecei a perceber isso e eu comecei a prestar atenção que, pô, por que o pessoal, né, tem uma rotatividade tão alta? Isso eu já via também quando eu era estagiário em área da musculação, né? E eu prestava atenção, assim, às vezes vinha um mês, às vezes nem um mês vinha, faltava e acabava indo embora, por mais que você ficasse lá perguntando para a pessoa o que houve, E eu fui atrás de pesquisar isso, fui em cursos que falavam sobre isso, tentei me especificar melhor nisso aí. E o tanto que eu pesquisei, eu descobri coisas que, por exemplo, 40% da população brasileira realiza algum exercício. 40%. Você acha, né, quase metade da população. Cara, 40% não é quase nada da população brasileira. Quase nada. Então, significa que 60% do Brasil, 60% do nosso país, não treina. 60%. Mas, pô, todo mundo sabe. Se você perguntar para o seu pai, para o seu avô, para sua vizinha ali do lado, pergunta para eles se o exercício físico é bom para a saúde, eles vão falar que é. Mas por que 60% da população não pratica exercício? Então, todo mundo sabe que é bom para a saúde, todo mundo sabe que faz bem, todo mundo sabe que é legal, que te ajuda em tudo, mas só 40% dessas pessoas treinam.
Pô, alguma coisa tem. Alguma coisa aí tem. E cerca de 70% das pessoas que iniciam na academia, que iniciam no treino de musculação, abandonam o treino. Então, 70%. Cara, só 30% retém ali, só 30% fica na academia depois que entra. Pô, 30%. A gente trabalha isso como normal. A gente já achou que isso é normal, né? Ah, não é para ele. Ah, não, isso aí ele entrou, não gostou. Ah, não, não teve força de vontade. E a gente acaba deixando isso como normal e abandona, né? Mas, cara, isso me irrita. Isso me incomoda. Isso me incomoda. 70% das pessoas que entram numa academia, elas não ficam. Por quê? Então a gente busca saber o porquê que elas não ficam numa academia, numa sala de musculação. Então, os 3 pontos mais conhecidos que a gente tem é falta de tempo, atendimento profissional desqualificado e poucos aparelhos para prática. Agora eu vou te falar um negócio. Se você já conhece aqui o canal do Moacir, se você já viu os vídeos dele de musculação, você sabe que falta de tempo e poucos aparelhos para a prática não é desculpa para um bom treinamento. Então, sabe que tem treinos, por exemplo, HISR, que são treinos rápidos e treinos que você usa poucos aparelhos e são treinos devastadores. Você sai de lá que é treinado o corpo todo. Treinos de 20 minutos que você faz 20, 15 minutos, que são excelentes para o seu corpo. Treinos que você não precisa de nenhum equipamento, você faz em casa, são excelentes para o seu corpo. Então, assim, ó, falta de tempo e poucos aparelhos, a gente consegue desmistificar isso aqui com conhecimento, né? Sabendo exercícios que a gente vai passar para o seu aluno. Então, independente da prática, se é musculação, se é treinamento funcional, esses dois aqui a gente já consegue bater só sabendo o exercício correto para o seu aluno. Só sabendo o exercício correto. Mas, se o seu aluno ainda acha, né, que falta tempo para ele, você pode oferecer, por exemplo, uma consultoria online. Ele nem precisa chegar na academia, ele pode treinar em casa. Ele pode fazer 10 minutos de treino em casa. Em casa. E aí entra o funcional. Aí entra o treinamento funcional. Por quê? Porque você consegue fazer treinamento funcional em casa, atendendo seu aluno online, com exercícios que vão pegar o corpo todo e que você consegue fazer com 0 aparelhos. 0 aparelhos. Você consegue fazer apoio, agachamento, polichinelo, você consegue fazer subida na cadeira, você consegue fazer a fundo, você consegue fazer caminhada na escada. Você consegue fazer tantos exercícios, você consegue fazer tanta coisa com o aluno que não precisa nem ir para academia. Por que a gente não consegue ter uma retenção tão grande de alunos para treinar, não é mesmo? E aí, eu fui mais a fundo nessa pesquisa aí sobre o porquê que as pessoas não conseguem, né, entrar aí na vida de treinos, não conseguem fazer um treino aí por mais de 2 meses, né? E aí eu vi umas comparações, eu vi comparações entre funcional e musculação. E o funcional, ele tem uma maior adesão. Então ele tem uma maior aplicabilidade. Então as pessoas que vão para o funcional, elas aderem melhor, elas têm uma melhor permanência no treino do que a musculação. Então, e aí eu fui buscar o porquê, né? Então, artigos que tenha as perguntas livres, né? E aí as respostas basicamente eram essas: a dinamicidade, que é o treino dinâmico, o desafio, que eu já havia falado ali atrás, a cooperação e vínculos sociais. Então, olha só, se o seu aluno faz parte daqueles 60%, olha aqui, então eu falei isso tudo aqui para mostrar para vocês um ponto. Se o seu aluno faz parte daqueles 60% que não gosta de academia, não gosta de musculação, não gosta de ficar lá treinando todo dia as mesmas 3 séries de 12, os mesmos exercícios isolados, parados, sentado numa cadeira, ele não gosta, ele acha aquilo muito maçante. Por que você não aplica treinamento funcional com ele?
porque dizem que musculação é bom para hipertrofia, bom para imagem corporal. Se o seu aluno vir para você falando que ele quer melhorar o físico dele, ele nunca treinou, ele vem para você falando que ele quer melhorar o físico dele. Então, eu quero emagrecer, eu quero ganhar braço, eu quero ganhar coxa. E você pensa, opa, estética corporal, musculação. Só que daí você liga essa chave e esquece que ele falou depois que ele já teve em 3 academias antes e não ficou um mês em nenhuma delas. Aí você vai lá e vai o quê? Vai fazer exatamente o que as outras 3 academias fizeram com ele. Botar lá sentado na cadeira extensora, porque é boa para quadríceps. Vai botar lá para ele fazer supino, porque é bom pro peitoral. Vai botar lá na máquina de elevação lateral, porque é boa para os ombros. Ele vai fazer em 2 semanas, vai achar a mesma coisa e vai embora. Aí que tá a diferença. De um profissional que sabe que se vai entender o seu aluno, vai entender aquele aspecto dele de não gostar da academia e vai mesclar, vai misturar, vai dar um desafio, vai fazer um vínculo social ali com o seu aluno. Então, se você chegar para o seu aluno, botar numa sala de treinamento funcional, onde ele vai conhecer 2, 3, 4 pessoas, no dia que ele faltar o treino, aquele amigo já vai mandar para ele: ô, o que tá faltando aí? O que aconteceu? Não quer vir hoje, tá com preguiça, vamos fazer aquela brincadeira. E ele vai se sentir desafiado aí junto. Você vai botar o nome dele no quadro lá, bota o nome, fala o tempo que ele fez lá, o odd, né, a parte do cardio. Pô, ele vai se sentir, não, eu preciso ganhar daquele cara, é um desafio, é algo que vai melhorar o estímulo dele para fazer um exercício. Por isso que a adesão do treinamento funcional é muito melhor. Por quê? Porque ele é dinâmico. Você vai pegar uma pessoa que veio de 3 academias fazendo rosca bíceps, rosca tríceps, supino e puxada alta, tu vai botar o cara para fazer um salto na caixa, um wall ball, uma corrida estacionária, corda naval, coisa que ele nunca viu na vida. Óbvio que ele vai gostar. Aí tem um amigo lá que depois ele sai para fazer uma trilha, um cara que depois vai pegar uma amizade, vai ter o nome dele no quadro. Então, viram que o ponto é justamente esse. A gente não pode ir só pelo o que aquilo prediz, né? Claro, se seu aluno é aquele cara que gosta de estar na musculação, ele gosta de fazer exercício isolado, ele gosta de ver o corpo dele se desenvolver, pô, vai para musculação, cara, é o ponto dele. Agora, se o seu aluno é aquele que ele quer melhorar o corpo, todo mundo quer melhorar a estética corporal. Não tô falando que, não, eu não viso a estética corporal, viso só saúde. Todo mundo visa um pouco de estética corporal. Uns mais, outros menos, mas todo mundo visa. Ele vai chegar naquele ponto em que ele já foi para tantas academias. Chega o momento que ele, pô, é a minha última tentativa. Chega na última tentativa, ele encontra você que sabe que se uma pessoa tá desmotivada, o melhor é o funcional, mesmo que ele vise a estética corporal, você botando funcional para ele. Lembra que eu falei lá no começo que nos primeiros momentos o funcional ele vai atuar semelhante à musculação, né, nos resultados corporais, na composição corporal. Então, pô, aquele começo ali ele vai emagrecer, ele vai ter uma definição muscular, ele vai melhorar o corpo dele. E depois lá na frente, cara, tu pode mudar. Então ele começa aqui no funcional. Ele não é esportista, né? Então ele começa no funcional. Pô, começou no funcional, gostou de exercício, gostou de praticar exercício, a academia é algo que tá legal para ele, mas ele quer melhorar. O funcional já começou a ficar meio maçante para ele. Ele quer dizer, não, agora eu quero destruir na musculação porque eu quero melhorar o meu físico, projeto 2024, eu quero mudar. Aí você fala para ele, não, beleza, vamos começar então com a musculação, com aspectos integrados ali, né? Então, e é isso que eu quero falar também. Quando o seu aluno sai do funcional para ir para a musculação. Então, você consegue fazer isso aí, consegue fazer essa mescla, não é? Porque se eu juntar as duas modalidades, então se eu juntar o funcional com a musculação, se eu pegar ali meu aluno que tá lá no funcional, pô, tá gostando pra caramba, ele nunca tinha feito isso na vida dele, é impressionante, ele ficou lá 1 ano no funcional, o cara é fera, já é avançado, mas ele quer melhorar, ele quer dar um upzinho no visual dele, ele quer melhorar a composição corporal dele, ele quer ter
um avantajado, um peito avantajado, um braço avantajado, quer meter o 40 de braço aqui. O que eu posso fazer? Posso juntar as modalidades, não posso? Eu posso fazer funcional com musculação. E eu trago aqui um livro que é do Luiz Cláudio Bossi, que é o Treinamento Funcional na Musculação. Então, esse livro, ele consegue, ele mostra que é possível fazer tanto o treinamento funcional quanto a musculação juntos, diferente daquela maneira que eu falei, que é musculação primeiro e funcional depois, eles conseguem integrar junto, no mesmo treino, musculação e treinamento funcional, que é o que eu aplico hoje, musculação e treinamento funcional aqui no meu estúdio. Eu já mesclo um pouco de cada, que é incrível, cara, é incrível. Eu recomendo vocês lerem esse livro, Treinamento Funcional na Musculação, do Luiz Cláudio Bossi, que é, cara, esse cara aí, ele fala muito bem sobre essa mescla entre um treino e outro. E, é claro, eu trouxe alguns pontos aqui, né, do que a gente pode fazer quando a gente vai mesclar o treinamento funcional com a musculação. A gente começa com equilíbrio e core. Então, fazer equilíbrio, né, disco de equilíbrio, Bosu, bola de Suíça, no começo do treino, no início da sessão. Depois, exercícios pliométricos antes da parte da força. Então, exercícios que são com saltos, exercícios de corrida, exercícios de propulsão, tudo antes da parte da força, antes da parte da musculação mesmo, né? Antes da parte da musculação. Depois, a gente divide o volume entre exercícios gerais e específicos. Então, você divide lá aquele volume da parte funcional e da parte da musculação. Você vai ter que dividir. Depois somos dois, mas você tem que dividir a carga entre um e outro, o volume entre um e outro, porque se você não fazer essa divisão, você vai colocando e acaba sempre sobrecarregando um lado. Então faz dividido e junta depois. Faz dividido, faz exercício de funcional, exercício de musculação, junta os dois. E depois aplicar um treino de condicionamento cardiorrespiratório no final da sessão. Então você vai fazer uma musculação mais curtinha, um treino de musculação mais curtinho, e no final faz um WOD, faz um cardio, faz ele lá jogar corda naval, pular na caixa, jogar o wall ball, que vai ser desafiador ainda para o seu aluno e vai, claro, mostrar que o funcional está integrado lá no seu dia a dia. E aí, claro, a tabelinha aí de tudo que a gente falou até agora, da musculação e do funcional. Então, o resumo do nosso dia de hoje, da nossa palestra de hoje, que é aqui, então, ó, a musculação. Sobre a motivação, que eu já havia falado aqui agora. A musculação, ela é um pouco menos motivadora, principalmente para quem está iniciando. Então, a gente faz essa diferença, né? Faz essa comparação entre um exercício mais calmo, né? Mais tranquilo, que é o da musculação, depois um exercício mais dinâmico, um exercício mais cooperativo do funcional. Então, ele se torna, claro, mais motivador. Então, aí, escolha para se seu aluno ele prefere algo que seja mais fora do habitual, né? Vamos para o funcional. E daí o foco: hipertrofia estética para musculação e funcional, atividade de vida diária e atividades esportivas. Então, se seu aluno avisa estética e, como eu já falei, ele não tem medo de estar lá na academia, vamos para musculação. Se o seu aluno visa estética e ele está ainda tentando entrar na academia, vai para o funcional. Os planos de atuação, né? Planos não é o plano mensal, plano semestral, não, tá? É planos de ação muscular. Então, ó, os planos, a musculação é uniplanar, né? Basicamente uniplanar, rosca bíceps, rosca tríceps, supino. O funcional, ele é multiplanar, então são movimentos 3D, que a gente chama. Movimentos que você vai, além de ir para frente, você vai fazer uma rosca, uma remada, fazendo uma inclinação, depois você vai com o pé no bozu, vai ter que estabilizar o tornozelo. Então são exercícios que a gente trabalha vários planos de atuação corporal. E o tipo de periodização, que é o que eu já havia falado, né, lá no começo, o foco da musculação é foco em uma capacidade física isolada, então resistência, força, velocidade, hipertrofia. E o funcional é uma capacidade física de maneira integrada e sinérgica entre elas. Todas as capacidades físicas estão lá numa única sessão de treinamento. O momento ideal para atuação, se acaso o seu aluno estiver no esporte. Preparação de base, né? A musculação. Então, vamos lá naquela parte onde eu tenho mais necessidade, eu vou trabalhar a musculação lá.
E aí, o funcional entra na parte específica, quando eu tiver já pronto para a minha prova, eu vou lá, parte específica e funcional, para melhorar cada vez mais a integração do esporte no exercício, né? E claro, para a gente terminar a palestra de hoje, eu vou trazer aí um aviso, né, importante para vocês, para não subestimar o potencial de uma periodização de treino alinhada. Cada momento exige uma intervenção específica. Fique atento. Então, tudo isso aqui eu trouxe para vocês para mostrar que cada dia do seu aluno, cada momento do seu aluno é um dia específico dele, é um momento específico dele. Então, se o seu aluno hoje, ele entrou para você, ele não gosta de musculação, ele não gosta de academia, ele está forçando vir para academia, cara, faz uma intervenção de treinamento funcional, faz algo que seja mais dinâmico para ele, algo que seja mais divertido, algo que faz ele fluir no treino. Depois de um tempo, ele vai mudar, ele pode mudar. Não, funcional já começou a ficar meio chato para mim, eu quero musculação. Ok, é o momento da vida dele, é o momento da vida do seu aluno e muda para musculação. A gente não precisa adotar um único método. Eu trouxe esse título da palestra justamente para dar uma intenção de que no final eu falaria qual que é melhor. Mas eu trouxe justamente para mostrar para vocês que não existe um melhor, não existe a melhor modalidade. Todas as duas são muito boas. Só que cada um tem o seu momento específico de atuação. Se você quer que o seu aluno melhore condicionamento físico, resistência, as capacidades em geral, vai para o funcional, vê se ele se adapta naquilo, vê se ele gosta daquilo, vê se aquilo faz sentido para ele. Agora, se ele fez o funcional e não gostou, não curtiu, mas quer mudar para musculação, vai para musculação, mostra para ele que existem vários métodos de treino também na musculação, mostra que a musculação ela é dinâmica, ela consegue ser esse treino mais desafiador para o seu aluno também. Se ele não gostou da musculação, não gostou do funcional, junta os dois, junta, vai lá, faz um pouco de musculação junto com o treinamento funcional, às vezes esse ponto de troca entre um e outro, essa junção, vai ser a chave para o seu aluno permanecer no treinamento. E, claro, a gente sempre tem que ter o conhecimento necessário para poder aplicar esses métodos, né? E é por isso que eu estou aqui mostrando para vocês tudo que eu sei sobre musculação e treinamento funcional para que a gente possa evoluir cada vez mais. Beleza? E hoje é isso aí que eu queria apresentar para vocês. Eu acabei passando um pouquinho, né, da nossa apresentação, um pouquinho mais do nosso tempo, mas me empolgo sempre que falo de musculação e de treinamento funcional, né, porque é incrível o quanto que a gente ainda tem para conhecer sobre esses métodos, né. E é isso aí, eu espero que vocês tenham hoje entendido cada detalhe que eu trouxe aqui, cada pontinho, cada nuance, e consigam aplicar para os seus alunos e para vocês mesmos, é claro, o melhor tipo de treinamento possível. Valeu? Moacir, já te vi aí na tela, já estamos junto aí. Como é que tá aí? Show de bola. Pessoal, então é o seguinte, né, cara? Vocês tiveram aqui uma palestra com o Gustavo. Na verdade, Gustavo, fica tranquilo que não foi tu que passou, não, cara, porque a introdução ali do evento sempre demora um pouquinho, né? Aquela coisa, bate-papo. Então faz parte, tá tudo certo. A gente já organizou tudo aí com os próximos palestrantes, então tá tudo tranquilo. Quando a gente finalizar o evento, vai estar exatamente no mesmo horário, né? O mais importante é a gente aprender aí contigo, né, cara? E até aqui, inclusive, a Letícia colocou, né? Muito interessante visualizar essas diferenças. Eu sempre aprendo muito com o Gustavo, né? E o pessoal aí chegando também. Boa tarde, Alan. Pô, Alan, acabaste de perder a live do Gustavo, cara. Faz o seguinte, eu vou te dar uma dica, tá? Uma dica de ouro. Faz o seguinte, ó, volta desde o começo e coloca em 1.25 na velocidade do YouTube. Que daí tu vai assistindo e tu vai tentando chegar próximo do tempo real. E aí vai chegar um momento que tu vai estar no tempo real. Então volta, começa a assistir a palestra do Gustavo, que vai dar tudo certo. Confia em mim, 1.25, 1.5, porque o Gustavo falou bem pausado, então dá para acompanhar, né? E aí, o seguinte, galera, se vocês tiverem perguntas aí, deixa no chat,
para a gente poder responder aí 5 minutinhos no máximo, tá, galera? Porque a gente tem uma agenda muito comprometida, o Gustavo também, para poder estar aqui com a gente. Eu tinha várias perguntas para o Gustavo, só que daí ele foi falando e eu fui dando o cheque, assim, ó, não tem quase praticamente nenhuma pergunta. Mas eu só queria deixar para vocês aqui, ó, uma coisa muito importante. Gustavo e eu fizemos uma live sobre musculação e treinamento funcional, que ele falou uma frase ali durante sua apresentação, que é o melhor dos dois mundos. Eu vou colocar para vocês ali no chat essa live gratuita, tá no YouTube, que nós fizemos há um tempo atrás, que é a live número 21. Nós estamos na live número 58. Esse é o evento número 58. Na live número 21, musculação e treinamento funcional, o melhor dos dois mundos, tá lá para vocês no YouTube. Coloquei o link para vocês aí, tá? Nos 3 canais, Educafit, Moacir e Escola de Treinamento Físico, vai aparecer nos 3 canais esse link para você assistir essa live que o Gustavo comentou ali sobre o melhor dos dois mundos, né? E ele falou do HISR, né? Claro, né? Óbvio, né? Já anotei aqui o HISR. E, né, Gustavo, a gente falou ali sobre o HSR para o funcional naquele curso presencial, lembra? Para quem é assinante da Educafit, pessoal que está assistindo pela Educafit, pelo canal do Educafit, esse curso está na plataforma, que é musculação e treinamento funcional, onde a gente junta as técnicas de intensificação aplicada ao treinamento funcional. Como que você faz um HISR, e se você não sabe o que é HISR, primeiro aprende o que é, e depois como é que você aplica isso no funcional, cara. Ficou muito show de bola esse curso, que foi um híbrido, né? A gente fez presencial junto com online. Tá lá para vocês quem é assinante da Educafit. Quem não é assinante da Educafit, é só assinar. Ou pode assistir gratuitamente esse curso que eu coloquei para vocês aí no chat. Beleza? Gustavo, você falou também ali do Boss, né, cara? Pô, o Boss esteve com a gente aí no segundo MTF, né? Aí, ó. O Hit, né? O Boss é um queridão, né, cara? Grande amigo aí. Quem sabe eu consigo trazer ele no próximo MTF, porque ele tem uma agenda absurdamente ocupada. Mas é um cara muito sangue bom. Meu Deus do céu, já participou comigo em lives no Instagram e teve com a gente aqui no segundo MTF. Tem um cara maravilhoso. Eu também sugiro as obras dele, inclusive eu tenho aqui aquele livro de periodização na musculação, tenho esse aqui, aquele de CrossFit, né? Esse aqui, ó, que é bom também pro caramba, ó, do Boss aqui, ó, que fala sobre HIIT e cross-training. O cara é fera mesmo, o cara é muito fera. Então, realmente, pessoal, concordo com o Gustavo e recomendo aí as obras do grande professor Luiz Cláudio Bossi para vocês. Gustavo, para tu lacrar essa tua apresentação, eu vou te colocar aí, ó, um desafio. Já que tu falou tanto de desafio, eu vou te colocar um desafio agora. Vamos imaginar o seguinte, tu falou da prática ali, né, muito bem embasado na literatura, tudo ali, a parte de juntar os dois mundos, né? Muito legal que você falou sobre isso. Eu tava com uma pergunta, tu eliminou ela, assim, pô, filha da mãe, né, cara? Aí eu tava com uma outra pergunta secundária, tu eliminou ela, assim, pô, desgraçado, né, cara? Aí foi. Eu tenho uma pergunta final, assim, só para realmente abrir os olhos da galera e até, inclusive, quero te fazer uma pergunta antes disso. Tu tá fazendo mentoria já para profissional sobre periodização de funcional, periodização de musculação, essa parte de assessoria para profissionais? Tu tá fazendo isso já? Não, ainda não. Então Ainda faz. não. Começa a pensar nisso, que é uma área muito interessante e bem cabível para ti, cara. Porque trabalhar capacitando os profissionais a atuarem com aquilo que tu faz. Dá uma pensada. Depois a gente pode conversar sobre isso aí. Mas é algo que tu pode raciocinar e eu acredito que vai se dar muito bem. Mas vamos lá, ó. Vamos imaginar que um atleta teu vou te colocar na pressão aqui, né? É assim mesmo, tu já sabe, né? Como é que funciona. Vamos fazer o seguinte, ó. Um atleta teu vai competir daqui a 8 semanas, 2 meses. Vamos pensar assim, pode ser aí 6, 8 semanas. Daqui a 1 mês e 3 semanas, 2 meses mais ou menos. Uma prova, uma corrida que, vamos supor, um 21K, uma prova mais longa, 21K, 42, uma prova mais longa que tu já sabe que tu já identificou esse atleta. E tu tá a 8 semanas dessa prova aí. Como é que tu periodizaria o treino desse teu aluno, pressupondo aí que ele tem, sei lá, 4, 5 vezes na semana para treinar? Como é que tu faria aí numa estrutura de períodos mesmo, sabe? Tipo de semanas. Quantas semanas tu colocaria, sei lá, musculação? Quantas semanas tu colocaria funcional, caso tu colocaria? Assim, bem grosso modo, mas assim, bem realmente receitinha de bolo, né? Só para a gente ter um geralzão. Um cara que vai competir ali mais ou menos em fim de agosto, meio de agosto, fim de agosto.
como é que tu faria a periodização desse atleta que já é experiente, mas pensando aí num ciclo pré-competitivo com funcional e com musculação? Como é que tu desenvolveria isso pensando nesse aspecto global aí desse atleta? Na 8 semanas acaba Mais sendo ou menos. um pouco curto para a gente já trabalhar a musculação como base, né? E depois o funcional como específico. Umas Eu, 12 oito, semanas, então? 12 semanas. 12 semanas aí 12 já tava semanas, legal. então. Aham, 3 meses. A gente tem aí o primeiro mês ali, as primeiras 4 semanas, a gente trabalharia a musculação. Então, já na parte da potência, tá? Então, já tem que partir do pressuposto que antes dessas 12 semanas, ele já estava treinando musculação com resistência, com hipertrofia, com tudo. Então, a gente já tem que partir da ideia que foi isso, antes dessas 12 semanas. Depois, a gente trabalha um mês, 4 semanas, né? Para trabalhar a potência. Então, ali a gente começa a trabalhar, por exemplo, força máxima e força com velocidade, que é a potência, né? Depois, saindo dessas 4 semanas, a gente entra com funcional dali para frente, né? O resto da periodização. Só que daí ele tem 4 dias para treinar a semana, você tinha falado? 4, 5 dias? Vamos botar que ele tá treinando 5 vezes na semana, né? Dessas 5 vezes na semana, a gente trabalha 2 vezes treinamento funcional e 3 a 4 dias ele vai fazer corrida. O ideal é trabalhar 4 dias a corrida, que a gente consegue trabalhar 2 rodagens, né? Rodar normal, que é o que quando a gente vai só correr normal, sem nenhum treino de qualidade, 2 rodagens. Uma qualidade que seria os treinos de tiro, né? Treinos intervalados, treinos de potência aeróbia e um treino de longão, que como ele vai fazer 21, é importantíssimo ter um treino longo durante a semana para ganhar resistência e aumentar também, né, a tolerância. Tolerância não só a lactato, mas tolerância também psicológica, né, de ficar ali algumas horas sob o esforço, né, sem parar. Então, a gente faria uma intervenção de 4 semanas ali trabalhando potência, depois dessas 4 semanas, dali para frente, trabalhando o treinamento funcional 2 vezes por semana e trabalhando corrida 4 vezes por semana. E o funcional ele vai entrar no dia da corrida que for leve. Então, não faz treino de qualidade da corrida, então não faz, por exemplo, um treino de tiro e um treino de funcional no mesmo dia. Não faz porque são duas qualidades, é o que a gente chama de treino concorrente, né? Que se o teu aluno ele é obrigado a fazer isso, aí a gente tem que fazer, por exemplo, um treino de manhã e um treino de noite, mais para o final da tarde, para ter esse espaçamento necessário aí para recuperação, para alimentação, para que ele consiga ter uma melhor performance nos dois treinos. Não vai ser possível ter uma excelente performance, né? Mas, claro, a gente aumenta esse espaço de tempo para já melhorar a performance entre um e outro. E também o seu esporte específico seria na frente. Então, de manhã, ou o primeiro treino do dia, corrida, e depois, mais tarde, lá para de noite ou final de tarde, faz o treinamento funcional. Por quê? Porque a gente vai estar mais descansado na corrida, a gente vai ter mais energia, mais disposição no primeiro treino do que no segundo. E, claro, o nosso objetivo nessas últimas semanas próximas da prova de corrida é justamente a corrida. Então, o nosso objetivo é correr melhor. Então, é muito específico. A gente tem que estar correndo. A gente tem que estar já sempre praticando a corrida. E aí, o funcional ele vai entrar fazendo exercícios, por exemplo, empurrar trenó, puxar trenó com corda, né? Correr na rampa, correr com all ball, essas corridas que já vão estar, né, mais próximo do exercício, que é a corrida. Só que trabalhando, por exemplo, pliometria, então corrida com aterrissagem, corridas com educativos, skipping, Anfersen. Então, a gente vai mesclando um pouquinho, mas sempre girando em torno da corrida, porque a gente já está próximo da competição. Então, é sentar a lenha ali na corrida, e é corrida, 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 ele vai respirar corrida. Ele vai treinar corrida, ele vai dormir corrida, ele vai treinar corrida. Então, ele vai
vai estar sempre ali girando em torno daquele assunto ali. Então, é assim que eu faria. As primeiras 4 semanas treinar potência, que é saindo da musculação, a gente treina potência, que é o último, a última intervenção próxima da corrida, né? E dali para frente, funcional, sempre focando no esporte dele mesmo, né? Focando na especificidade. Beleza, show de bola. Entendido perfeitamente, meu amigo. Já anotei aqui também algumas coisas importantes aqui do que tu falou, sem dúvida nenhuma. Pessoal, ó, seguinte então, vocês estão aí no chat, né? Já vou deixar aqui para vocês também seguir o professor Gustavo no Instagram, @maito.personal, né? Ele é meu parceiro aí em diversos eventos, diversos cursos que a gente promove, tanto aqui no YouTube, com caráter gratuito, quanto na EducaFit, e também na Hotmart, a gente tem também cursos na Hotmart, tá certo? E também deixo para vocês a sugestão da nossa obra, né? Manual Prático de Testes Físicos aqui, essa obra sensacional que a gente escreveu. Já tem uma galera que tem esse livro aí, né? E se você não sabe do que eu estou falando, depois você entra em contato com a gente, tá certo? Bom, galera, seguinte, ó. Eu vou deixar aqui, né? Infelizmente eu vou ter que liberar o Gustavo. Infelizmente seria muito legal se a gente pudesse bater um papo, mas eu já coloquei aqui, Gustavo, o link da nossa live lá que a gente fez, não só dessa do funcional, né? Dos dois mundos, mas também tem aquela de mobilidade. Depois eu vou deixar para a galera também. E te agradecer mais uma vez, Gustavo, pela tua participação. Muito obrigado por você trazer esse conteúdo aí magnífico para a gente. Espero que o pessoal tenha curtido bastante. Siga nas redes sociais e quem quiser bater um papo com você ali, né, te procurar, mandar um direct para você. E quem sabe mais para frente, aí, muito em breve, a gente já tem outros projetos aí, né, cara, para a gente desenvolver, para que a gente possa continuar esses trabalhos. Gustavo, tua palavra final, cara, muito obrigado. Fica à vontade, cara, para você fazer aí os últimos comentários, porque o professor Luiz Fabiano já está aqui prontinho também para continuar aí as nossas falas, vai falar de idoso também bastante. Então, fica à vontade, meu amigo, para falar o que você quiser aí. Valeu e agradecer aí mais uma vez aí ter me chamado para a gente fazer uma palestrinha aí, poder difundir isso aí, né, para os nossos queridos alunos ou queridos amigos aqui que estão nos prestigiando. E eu espero que vocês aí que estão assistindo a gente tenham conseguido entender de qualquer forma o ponto que eu queria passar sobre a musculação e o treinamento funcional, né? Espero que vocês tenham entendido que não existe o melhor, não existe o melhor de todos, não existe aquele que vai ser importante para o seu aluno. Existe o momento ideal, existe o momento certo para você aplicar e para você treinar cada um deles. Então, vamos fazer um feeling maior, né? Vamos tentar perceber um pouco mais, né, os seus alunos. Então, saibam o que eles estão falando, saibam o que eles passaram, saibam o que eles estão passando para estarem ali. Não é porque o treino ele não é só a estética, o treino não é só a funcionalidade do seu dia a dia, o treino é global, o treino é tudo para o seu aluno. Então, o treino vai ser a vida do seu aluno. Então, a gente tem que saber o que se passa com o seu aluno, saber da onde ele veio, o que ele está fazendo ali, por que ele está ali, para poder aplicar o melhor método para ele naquele momento. E assim, claro, ter a consciência de que a gente está fazendo bem para o seu aluno e não só reproduzindo tudo aquilo que a gente vem fazendo sempre e que as outras pessoas fizeram atrás da gente, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. E esse é o meu recado para vocês. Valeu e até o próximo, né? Até o próximo, é isso aí. Até o quarto MTF, com certeza tu vai estar com a gente. Gustavo, obrigado, querido. Um abraço. Depois te mando mensagem no particular e no grupinho lá também. Claro. Valeu? Beleza. Obrigado.